Oi, pessoas! Tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Na nossa aula de hoje, nós daremos continuidade ao capítulo 15. Então, pega o material de vocês, separa lápis e borracha que nós vamos dar início. Abra o livro na página 37, tá certo? Nós vamos aprender agora um pouco sobre a relação entre volume e capacidade. Nós vimos na aula passada que volume é diferente de capacidade. Volume é aquela medida em que um corpo pode ocupar um lugar no espaço. Já a capacidade é quanto cabe dentro desse corpo, certo? Então, para começarmos, você já viu que volume é o espaço ocupado por um corpo e aprendeu a calcular o volume de paralelepípedos retângulos. Agora, reflita sobre as situações, problema a seguir e calcula o que se pede. Um caminhão, como o da figura, é usado para transportar areia. Sabendo que as medidas indicadas correspondem à região interna da caçamba e que a areia é comprada em metros cúbicos, qual é o volume? Olha, aqui ele quer o volume, não a capacidade, certo? De areia que o caminhão pode conter. Quantas viagens o caminhão precisa realizar até o cliente para entregar o pedido de 60 metros cúbicos de areia, certo? Então, ele quer saber qual é o volume e quantas viagens o caminhão vai dar para entregar 60 metros cúbicos de areia. Primeiramente, nós temos que calcular o volume da caçamba. Então, para calcular o volume, nós já aprendemos que é só multiplicar as três dimensões. A caçamba aqui mede 6 metros por 2 por 1 de altura. Então, fazendo as multiplicações, nós temos o volume da caçamba é de 12 metros cúbicos. Só que ele precisa entregar 60 metros cúbicos para o cliente. Quantas viagens ele irá dar? Para a gente descobrir, é só dividir, né? 60 dividido por 12, que dá 5. Então, esse motorista, ele precisa dar 5 viagens para fazer a entrega do pedido, certo? Agora, vocês vão praticar, dando continuidade a essas questões, essa atividade. Respondam aí a página 37, só a segunda e a terceira questão, depois volta que eu vou fazer a correção, tá certo? Vamos para a correção e eu espero que vocês tenham respondido a atividade. A segunda questão diz assim: uma caixa d'água tem a forma de um cubo. Se é cubo, as três dimensões são iguais. Com 1,2 metros de aresta, medida internamente, certo? É a medida de dentro dessa caixa, né? Determine, letra A, o volume de água que essa caixa pode conter. Então, a caixa cheia totalmente. Qual o volume que ela vai? É só multiplicar as três dimensões. Como as três dimensões são iguais, nós podemos fazer apenas 1,2 elevado ao cubo. Ou 1,2 vezes 1, isso aí vocês escolhem. Que vai dar 1,728 metros cúbicos, ok? Letra B, do mesmo jeito, o volume de água na caixa, se ela estiver cheia só até 1 metro, ela tem 1,02 m, 1,2 m no caso. Então, se eu quero ela com altura apenas de 1 metro, ou 1,20 m, depende da unidade de medida que vocês estejam trabalhando no final. Então, se eu quero só a altura de 1 metro, como é que eu vou calcular o volume dela? Então, se ela tem as outras dimensões, é 1,2 por 1,2 e a altura de 1 metro, então eu vou fazer 1,2 vezes 1,2 vezes 1 metro de altura, que agora a minha caixa não vai estar cheia até em cima, ok? Fazendo a multiplicação, eu vou encontrar 1,44 metros cúbicos, certo? Aí agora a letra C, o volume de água que precisa ser inserido na caixa para que a altura alcançada pela água suba 5 centímetros. Agora a minha altura será apenas de 5 centímetros. Lembra do que eu disse, que não podemos trabalhar com unidades de medidas diferentes. Se a minha unidade de medida aqui é metro, então vai ser 1,2 metro vezes 1,2, então eu vou ter que transformar essa altura também em metros, ok?
Então, eu vou fazer a multiplicação 1,2 vezes 1,2 vezes 0,05, que é esses 5 centímetros, ok? Tudo em metros. Fazendo a multiplicação, eu vou encontrar 0,72 metros cúbicos, ok? E agora a nossa terceira questão. Duas torneiras são abertas ao mesmo tempo e lançam a mesma quantidade de água por minuto. Então, eu tenho aqui 2 recipientes, elas estão liberando a mesma quantidade de água nas 2 caixas. De acordo com os dados das figuras a seguir, e considerando que os recipientes foram produzidos exatamente com o mesmo material, ou seja, esses 2 recipientes são do mesmo material. Então, a espessura deles é a mesma, não vai interferir em nada. Determine qual dos 2 vai encher primeiro, se é o recipiente 1 ou o recipiente 2. Justifique sua resposta usando conceitos de volume e capacidade. Então, a gente vai ter que descobrir qual dos 2 vai encher primeiro. Para a gente poder descobrir, nós temos que saber qual é o volume de cada caixa, né? O recipiente 1, ele tem 35 centímetros por 12 por 15, tudo em centímetros. Então, recipiente 1, calculando o volume, eu encontrei 6.300 centímetros cúbicos. Já esse recipiente 2, ele tem 1,5 decímetros, 12 centímetros, 3,5 decímetros. Unidades de medidas diferentes, então eu tenho que transformar. Ou eu transformo tudo em decímetro ou tudo em centímetro. É melhor, como nós vamos comparar com o recipiente 1, transformar tudo em centímetro, né? Porque para ficar mais fácil a comparação. Então, aqui vai ficar 35 centímetros e 15 centímetros. E fazendo a multiplicação, olha, ficou igual, 15, 12 e 35. A mesma medida também, o volume é de 6.300 centímetros cúbicos. Como eles têm as mesmas dimensões e foram feitos do mesmo material, então a gente pode dizer aí que eles vão encher no mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo. Porque a torneira está lançando a mesma quantidade de água nos 2 recipientes. Os 2 recipientes são exatamente do mesmo tamanho e feitos exatamente do mesmo material. Então, eles são idênticos, iguais. Fazendo as transformações convenientes, que a gente transformou aqui, né? Nota-se que as medidas dos 2 recipientes são iguais. Logo, ambos têm o mesmo volume. Como são feitos do mesmo material, ou seja, a mesma espessura das paredes, então têm a mesma capacidade. Logo, eles vão encher ao mesmo tempo. Certo? Página 40. Mas a atitude não precisa, certo, crianças? Vamos agora aprender um pouco sobre as unidades de medidas de massa. Nós já estudamos unidades de medidas de comprimento, unidades de medidas de capacidade, que foi o litro, o metro, o litro. Agora nós vamos estudar as unidades de medida de massa, certo? De acordo com o Sistema Internacional de Unidades, que é o SI, a unidade de medida padronizada de massa é o quilograma. No entanto, cotidianamente, o grama é mais utilizado, de modo que, na prática, o grama é tido como a unidade de medida padrão de massa. Então, a unidade de medida padrão da massa é o grama, do comprimento, o metro, da capacidade, o litro, certo? E importante, nota, presta atenção. Quando a gente está trabalhando com unidade de medida de massa, a palavrinha aqui, grama, quando se relacionado à massa, ela é masculina, viu? Então, nós dizemos o grama. A grama é o capim que a vaca come, certo? Então, unidade de medida de massa é o grama, no masculino. Então, se a gente for ler aqui, ó, 207 gramas é 200, e não 200, ok? 207 gramas, masculino. A massa é uma grandeza que não pode ser medida sem instrumento específico, diferente da unidade de medida de comprimento, que vocês viram que a gente pode medir utilizando palmos, pode medir utilizando pés. Já a massa, nós temos que ter a balança, a unidade de medida específica, certo? O instrumento. Podemos estimar a massa de um objeto quando a gente faz a comparação dele com o outro, mas essa medida estará submetida às nossas limitações sensoriais. Então, a gente não consegue, a gente pode ter uma estimativa, né? Isso aqui é o mesmo peso de uma maçã, tem a mesma massa que uma maçã,
mas a gente nunca vai ter a certeza, né? Só estimativas. Agora, vocês vão dar aquela pausa e vão fazer aí o dialogar e conhecer, e depois volta que eu vou corrigir essa página 40 ainda aqui no vídeo. Então, voltando para a nossa correção, finalzinho da página 40. Em uma balança mecânica ou de pratos, que é essa balancinha aqui, compara-se a massa de dois objetos, um de massa conhecida e outro de massa desconhecida, que se deseja medir. Aí aqui nós temos, olha, o objeto A, o B e o C, certo? Aí a primeira diz assim: o que se pode afirmar sobre as massas das peças indicadas pelas letras A, B e C? Olhando aqui, observando esses objetos na balança, a gente pode perceber o quê? Que esse objeto A aqui, a massa dele é maior do que o B e o C junto, não é verdade? Porque ela está inclinada, ela não está reta, então se ela está numa inclinação e o objeto A, o prato do objeto A está mais abaixo, significa que ele tem uma massa maior. Pode-se afirmar que a massa da peça A é maior do que a soma das massas das peças B e C. Se, ao trocar a peça B, se a gente tirar essa peça B e colocar uma fruta no lugar, a balança continuar nessa mesma posição, não mudar em nada. Eu tiro a B, coloco a fruta e a balança vai continuar desse mesmo jeito. O que a gente pode afirmar sobre a massa da fruta? Se ela vai continuar na mesma posição, isso significa que a massa da fruta é igual à peça B. Não é verdade? Porque se não alterou em nada, pode-se afirmar que a massa da fruta é igual à massa da peça B. Se ao trocar a peça A por uma fruta, a balança pender para o lado das peças B e C, o que se pode afirmar sobre a massa da fruta? Ou seja, eu tiro essa peça A e coloco uma fruta. E essa balança ela vai pender para o lado de B e C. O que é que eu posso afirmar sobre a massa da fruta? A gente pode afirmar que a massa da fruta é menor do que a massa de B e C junto, né? Porque se ela pendeu para o lado B e C. E podemos afirmar também que a massa da fruta é menor do que essa peça A, porque também ela pendeu para o lado B e C. Ok? Agora vamos estudar os múltiplos e os submúltiplos do grama. Já estudamos da capacidade, já estudamos do metro, agora vamos estudar do grama. Assim como o metro, o grama também possui múltiplos e submúltiplos. Observe a seguir. É a mesma coisa das unidades dos múltiplos e submúltiplos do metro e do litro, certo? É a mesma coisa, só vai mudar a nomenclatura, mas os valores são o mesmo. Como é a unidade de medida normal, que eu chamo de normal, né? Eles vão variar de 10 em 10, igual o metro, igual o litro, ok? Então, unidade de medida padrão é o grama, os múltiplos, decagrama, hectograma e quilograma, submúltiplos, decigrama, centigrama e o miligrama, ok? Ao comparar as unidades de medidas de massa, é possível perceber que cada uma é 10 vezes maior que a medida imediatamente inferior, ou seja, esse é 10 vezes maior que esse é 10 vezes maior que esse, e também ele é 10 vezes menor que a medida imediatamente superior, ou seja, 1 grama é menor 10 vezes do que 10, 10 é menor 10 vezes do que 100 e assim por diante, certo? A variação é de 10 em 10. Como é que a gente faz a leitura das medidas de massa? Igual o do metro, igual ao do litro. Cada algarismo em uma ordem, um único algarismo por ordem, fazendo a leitura dependendo de onde o último algarismo se localiza. A leitura das medidas de massa é feita de maneira semelhante à leitura das medidas de comprimento. Veja os exemplos. Aqui, ó, lembrando que a parte inteira sempre vai ficar na unidade de medida que está zero, vai ficar no hectograma, e cada algarismo em uma ordem terminou aqui no decigrama, então nós vamos ler 52 decigramas. Esse outro aqui, ó, 1 decigrama e 7 miligramas. Olha, 1 é 1, lembra, masculino, não é uma não. 1 decigrama, 7 miligramas. E esse aqui, ó, 1 centigrama e 2 miligramas, ok?
Continuando aqui, vamos estudar as mudanças de unidades de medida de massa. Lembrando que muda do mesmo jeito da capacidade, do mesmo jeito do comprimento. Página 41, a variação para transformar as unidades de medidas de massa. Observe o quadro. Variação de 10 em 10. Para a direita, multiplica. Para a esquerda, vai dividindo de 10 em 10, dependendo da ordem que você quer chegar. Ok? Aí agora, vocês vão dar aquela pausa. Vão responder as páginas 42 e 43, ok? Aí, corrijo uma página com vocês e a outra corrijo no nosso encontro no Meet. Vamos lá para a correção da 42, tá bom? Vou corrigir hoje com vocês a 42. Transforme as medidas a seguir. Unidade de medida comum, variação de 10 em 10. Então, 12,2 decagramas, transformá-lo em gramas. Então, decagrama para grama, uma única ordem de diferença. Então, eu vou multiplicar por 10. Multiplicar por 10 é aumentar uma ordem, então, 122 gramas, ok? Transformar, ó, hectograma em decigrama são 3 ordens de diferença, então vou multiplicar por 1000. Multiplicar por 1000 é aumentar 3 ordens, chegando a 42.360 decigrama. De grama para hectograma, eu vou voltar 2 ordens de diferenças, então eu vou dividir por 100. Dividir por 100 é diminuir 2 ordens, então a vírgula que está aqui, ela vai voltar 2 casas. Então, vai ficar 0,0523 hectograma, ok? Centigrama em decagrama também eu vou voltar. Então, vou dividir por 1000, porque são 3 ordens. E vai ficar, ó, dividir por 1000 é diminuir 3 ordens, vai ficar 0,6523 decagrama, ok? Miligrama para grama também eu vou voltar, então eu vou diminuir 3 ordens, 26 dividido por 1000 dá 0,026, e transformar hectograma em centigrama, eu vou multiplicar, né? Porque é para a direita, da esquerda para a direita. Multiplicando por 10.000, eu vou ter 1.289.400 centigramas, certo? Do hectograma até o centigrama são 4 ordens. Certinho? Agora nós vamos lá, página 43, eu corrijo com vocês no Meet. Vamos aprender outras unidades de medida de massa, lá na nossa página 44. A primeira que nós vamos, além da unidade padrão com seus múltiplos e submúltiplos, existem também outras unidades de medida de massa, usadas em situações específicas, é o que nós vamos aprender. E a primeira delas, a tonelada. Olha só, a palavra tonelada tem origem latina na palavra tonel. A tonelada, cujo símbolo é a letrinha T minúscula, é utilizada para medir grandes quantidades de massa, como a carga de um caminhão, a carga de um navio, a massa de um avião, a carga que um guindaste consegue levantar e etc. Aqui, ó. Um elefante adulto pode pesar de 4 a 12 toneladas, dependendo de sua espécie. E uma tonelada é equivalente a 1.000 quilogramas, viu? Uma tonelada corresponde a 1.000 quilos, certo? Importante isso aqui, viu? Não esqueçam, não. Uma tonelada equivale a 1.000 quilogramas. A outra unidade de medida de massa é a arroba. Arroba para comprar gado. A palavra arroba tem origem árabe e significa a quarta parte. Corresponde a 1/4 de uma medida árabe chamada de quintal, que é 58,75 quilogramas. Mas, comercialmente, eles adotam o valor de um arroba equivalente a 15 quilos, viu? 15 quilogramas. Então, um arroba equivale a 15 quilogramas. Usa-se a arroba, representada por esse símbolo que vocês já conhecem, em operações comerciais, como na pesagem do gado. No comércio, a arroba é utilizada em expressões como uma arroba de boi gordo. E aqui nós temos uma arroba que equivale a 15 quilogramas.
E por último, nós vamos estudar o quilate. Usa-se o quilate, o símbolo é o C e o T, ó, para medir a massa de metais e pedras preciosas. Olha aqui, nós temos a imagem de uma turmalina paraíba, que é uma pedra preciosa encontrada em apenas 5 minas em todo o planeta. E 3 dessas minas estão, ó, aqui no Brasil. Então, um quilate equivale a 0,2 gramas, certo? Então, um quilate, que é unidade de medida para medir a massa de metais preciosos, equivale a 0,2 gramas. Gente, toda vez que dizer, esse anel tem 18 quilates, então só você fazer 18 vezes 0,2 para saber a massa dele, ok? E agora, vocês vão realizar as atividades das páginas 44 até a 46, certo? Da 44 a 46, terminar este capítulo. E no nosso encontro do mito, eu corrijo a 43, a 44, até a 46, certo? 43, 44, 45 e 46 no nosso encontro. E não esqueçam, anotem as dúvidas e falem quando tiverem dúvida, né? Porque adivinhar eu não consigo. A nossa aula de hoje acaba por aqui, ó. Até breve.